Ontem, após quase 6 horas ininterruptas, a sessão do Congresso Nacional destinada a analisar os vetos presidenciais foi suspensa. Dos 32 vetos, 26 foram mantidos, quando a madrugada já avançava e o quórum, por sua vez, recuava e diminuía. Agora, a apreciação dos 6 vetos restantes dependerá de uma nova sessão conjunta do Congresso, em data a ser definida. Fato é que, dentre os vetos que nos foram votados ontem, estão a exploração de direitos patrimoniais decorrentes de ocupação de terras da União, o que chamamos de imposto cobrado em muitas cidades brasileiras, especialmente cidades litorâneas, imposto de marinha, imposto do século XIX, acredite. Segundo, a dedução do imposto de renda para professores. Terceiro, a valorização dos benefícios para aposentados e pensionistas. Quarto, o regime especial de tributação para entidades profissionais desportivas. Quinto, o fundo de transferência dos depósitos judiciais e administrativos. E, por fim, o sexto item, o aumento de remuneração dos servidores do Judiciário. Senhor presidente, senhores senadores, Vossas Excelências conhecem a minha posição em relação aos vetos presidenciais. Voto o veto como votei na ida. Todos sacrificam a população, entre eles o que derruba o reajuste dos servidores do Judiciários, categoria que muito tem lutado incansavelmente pela uma justiça melhor nesse país. Para mim, é inadmissível que o governo federal vem fazendo. Ao invés de cortar na própria carne, de dar o bom exemplo, penaliza cada vez mais a população brasileira, o servidor público. Em outras oportunidades, disse nesta tribuna, e hoje vou repetir, o que o país precisa urgentemente e verdadeiramente, além da reforma tributária, é de uma reforma administrativa. Senhor presidente, o povo brasileiro não suporta mais carregar o peso de uma máquina inchada, ineficiente, extremamente pesada. Continuo, como sempre fiz, visitando os diversos municípios do meu estado, conversando com as pessoas, sobretudo ouvindo-as, aprendendo com elas, buscando a percepção de que estão tendo da realidade do país neste momento e também do meu estado. Neste último final de semana não foi diferente. E muito me chamou a atenção a perplexidade de meus conterrâneos com as últimas atitudes do governo federal. Os sergipanos, e com certeza muitos outros brasileiros, não estão admitindo um orçamento negativo que foi elaborado. Não concorda de jeito nenhum com essa forma de governar, com o aumento e com a recriação de tributos, como a CPMF. Estão alarmados com tanta corrupção, cansaram e estão contra tudo isso que aí se apresenta. A indignação do povo do meu estado está no fato de que o governo gastar mais do que arrecada, e já estamos pagando por isso, pois a simples elaboração e envio ao Congresso pelo governo deste orçamento negativo trouxe consequências desastrosas para o país, quais sejam a perda de grau de investimento e o rebaixamento do conceito do país por agências de risco, o que piora mais ainda nossa difícil situação econômica, levando a um estado de descrença. Contudo, o governo ainda quer mais, quando impõe à sociedade que pague pelos erros que ele, o próprio governo, cometeu e vem cometendo. Uma verdadeira falta de planejamento para um curto, médio e, sobretudo, longo prazo. Esse governo não planeja e, quando faz, muitas vezes faz ruim, faz péssimo. E, como disse, a população não concorda com o aumento de tributos,
com a recriação da CPMF, com a perda de conquistas sociais, com o adiantamento de correção salarial dos servidores públicos. Nós, brasileiros, já pagamos impostos demais e temos muito pouco em troca, se comparados até a países vizinhos como o Uruguai e a Argentina. É vergonhosa a situação da saúde pública no Brasil. Quem precisa de tratamento médico dificilmente consegue ser atendido dignamente. A educação pública brasileira precisa melhorar e muito, precisa ter melhores salários, precisa ter melhor estrutura, precisa ter um estímulo maior, melhor resultado para os alunos. A segurança pública praticamente inexiste em muitos cantos desse país. Para fugir da bandidagem, as pessoas estão trancadas dentro de casa, estão aprisionadas nas suas próprias casas. Mas, voltando ao que eu vi em meu estado, as pessoas não suportam mais tantos desvios de dinheiro público. Vivemos não só uma crise econômica, não só uma crise fiscal, vivemos uma crise ética e uma crise moral. A corrupção é outro fator decisivo para o dramático quadro atual da economia brasileira. Com desempregos crescentes, com inflação em alta, falta de investimento, falta de credibilidade. O certo é que o Brasil e o povo brasileiro não merecem isto, não merecem esse estado de coisas. A gente brasileira é gente digna, é gente correta, é gente trabalhadora, é gente sincera, é gente do bem. Acredito que o Brasil tem jeito. E como tem jeito? O que temos hoje não é uma crise de Estado, é uma crise de governo que não planejou adequadamente e, por isso, estamos pagando, não só na conta, mas com aquilo que não temos. Precisamos de um novo rumo para o nosso país, mas dificilmente conseguiremos esse rumo com as práticas do atual governo. Eu não acredito mais. Precisamos aguardar com serenidade o desdobrar dos acontecimentos, mas o certo é que precisamos ter atitude para que o país volte a encontrar uma direção para sair de tamanha crise. Para finalizar, senhor presidente, bem antes do tempo, ora nos destinado, peço a Deus que não tenha chegado o triste momento antevisto por Rui Barbosa quando disse, há quase um século, abre aspas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Fecha aspas. Mas, senhor presidente, continuo acreditando que esse país tem jeito, mas tenho toda a convicção que o jeito quem dá somos nós, com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. É hora de corrigir o rumo, mas, lamentavelmente, o governo não tem contribuído para isso. Façamos a nossa parte, cumprimos a nossa missão dignamente, enfrentando realmente os equívocos cometidos por esse governo e defendendo, sobretudo, a honra do povo brasileiro. Uma parte. Muito obrigado, senhor parte, presidente. senador Eduardo Amorim. Pois não, senador Festa Ribeiro. Eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento de Vossa Excelência, de forma didática, mostrando aos brasileiros, através da TV Senado, da Rádio Senado, e em especial para os seus conterrâneos lá de Sergipe, mas que o que ocorre em Sergipe ocorre com o seu amigo lá no Pará também, ao caminhar pelo Estado, de ver a situação que os paraenses, como os sergipanos, se encontram, de descrença total com o governo que aí está. Perdeu aquilo que é irrecuperável, que é a credibilidade, a confiança. Então, ela está ocupando uma cadeira, mas que tem que ficar fazendo negociações, continua. Ainda há pouco o senador Jorge Viana, é que eu não pude voltar a pedir uma parte a ele. Ele veio criticar, porque o presidente Fernando Henrique privatizou o sistema de telefonia
no Brasil, e com isso o Brasil não tem satélite. Não tem o PT está há 13 anos no governo, por que não pôs satélite? Mas se não tivesse privatizado, a Vale, nós teríamos outros escândalos produzidos pelo PT. Não seria só o Mensalão, o Petrolão, o Eletrolão, teria também o Valão, o Embratelão, ou seja, vários outros escândalos que foram impedidos pela privatização. E as reformas que ele tanto falou foram suspensas pelo governo do PT. Então, o responsável, como Vossa Excelência colocou, pela situação lamentável que o Brasil se encontra, é esse governo que está aí. É o governo que está aí e quer que os brasileiros paguem a conta pelos erros que eles cometeram. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Quero parabenizá-lo, parabenizar o povo de Sergipe, que o colocou aqui como senador para defender o Estado tão querido por todos nós, e que eu tenho certeza que ele há de reconhecer a sua importância e a sua capacidade, e daqui a algum tempo teremos um outro cargo importante para Vossa Excelência exercer lá no Estado de Sergipe. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Muito obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu sou um daqueles que está aqui por missão, não por profissão. A minha profissão é a medicina. Me bacharelei em Direito também e, por hora, faço a faculdade também de jornalismo. Mas a minha profissão é a medicina. Como médico especialista em dor, passei a perceber, muito antes de me tornar político, de estar como político, de que a pior de todas as dores não é aquela que atinge só um, como a dor do câncer, provocada pelo câncer, a dor do trauma, é aquela que atinge milhares numa única atitude, na atitude que a gente está assistindo hoje pelo país. Atitude nas omissões, um governo omisso, um governo que não tem a construção do bem, um governo criativo para o mal. A gente agora começa a ver e a compreender figuras e vocábulos diferentes. É orçamento negativo, é pedalada fiscal, ou seja, um novo vocábulo está sendo construído nesse meio, fruto da criatividade para o mal do governo que aí está. Digo que, como milhões de brasileiros, não tenho vergonha de dizer, eu também acreditei, mas como milhões de brasileiros, eu também fui enganado. Mas é hora de corrigir o rumo. Deus, na sua generosidade infinita, nos dá o milagre da vida, e como é milagre mesmo. São mais de 100 mil batidas cardíacas todos os dias, Ana Amélia. A gente não faz essa conta, mas o coração de cada um de nós bate mais de 100 mil vezes por dia. E quando a gente junta esses dois grandes ingredientes, vida e atitude e liberdade, vida e liberdade, a gente vai para o destino que quer. E como disse aquele poeta William Ernest Henley, no final do século XIX, o poeta inglês e jornalista também, eu sou senhor do meu destino, eu sou dono do meu destino. É verdade, porque Deus nos dá a vida e nos dá a liberdade. Então eu posso escolher para onde vou. Então é hora do povo brasileiro escolher um destino melhor, refletir sobre tudo isso, refletir com esse sofrimento, com o que nós estamos vivendo nesse país. Jeito tem, mas o jeito quem dá somos nós com as nossas escolhas. Errar, não queremos mais, não podemos mais, porque os nossos erros, os nossos equívocos, sobretudo nas nossas escolhas, pagarão não só as nossas gerações, mas com certeza muitas outras gerações. É hora de plantarmos uma semente melhor, é hora de escolhermos um destino melhor para o nosso país, porque nenhum canto do mundo, senador Flecha, é tão rico em recursos minerais e recursos naturais como o nosso. O que falta, com certeza, é escolhermos os gerentes, aqueles responsáveis pela condução desse país.
Como vivemos numa democracia, com certeza, a escolha desses gerentes, quem faz somos nós. Não temos o direito de errar. Pois não, senadora Ana Amélia. Senador Eduardo Amorim, eu queria lhe agradecer porque, mesmo com a dureza de mostrar o aprofundamento da crise, que é de vários matizes, é uma crise financeira, é uma crise política, é uma crise ética, é uma crise moral, Vossa Excelência consegue, ao final do seu pronunciamento, dar uma luz de esperança, tratando em termos poéticos, do significado da vida. E concordo com Vossa Excelência, está nas nossas mãos o poder da escolha. E nós não podemos transferir esta responsabilidade das escolhas para ninguém, a não ser para nós mesmos. Mas também precisamos fiscalizar e cobrar dos nossos líderes, dos nossos governantes, dos líderes dos outros poderes também, a responsabilidade no compartilhamento das responsabilidades. Então, eu queria cumprimentá-lo pela manifestação e foi um alento ouvi-lo agora de tarde nesse olhar, com esta visão humanista de um médico que cuida da dor e que talvez a dor maior seja a dor da desesperança, a dor de não vislumbrar uma saída para os problemas. Mas nós sabemos que nós podemos. E eu tenho dito, senador Eduardo Amorim, o Brasil é maior que a crise e nós temos capacidade de superá-la. Parabéns, senador Eduardo Amorim. Obrigado, senadora Ana Amélia. Já vou encerrar, presidente, só mais alguns segundos. Senadora Amélia, eu sou um admirador da sua postura, das suas atitudes. Vossa Excelência sabe disso. E se eu pudesse dizer uma coisa, presidente, eu diria, presidente, a crise é de diálogo também. Converse mais. Não se trata de bandeiras partidárias. Queremos um Brasil melhor, presidente. Estamos aqui para ajudar, para lutar por um Brasil melhor. Não escute alguns apenas não, presidente. Escute mais, ouça mais. Escute pessoas sinceras que, com certeza, querem ver esse país no trilho certo, no trilho da dignidade, no trilho realmente que o povo brasileiro merece e não está tendo. Ao contrário, está pagando a conta. O paciente está numa situação extremamente grave. Diria que está na UTI, mas o tratamento é muito simples. O tratamento é de diálogo. O tratamento é de conversar. E parece que custa muito, senador Flecha Ribeiro, para essas pessoas conversarem e ouvirem, sobretudo com aqueles que sonham, lutam e que cumprem a sua missão aqui e desejam ver um país melhor. Presidente, converse mais, dialogue mais, não com alguns, mas com mais gente. Muito obrigado, senhor presidente.